Olá pessoal, tudo bem? Como eu tinha prometido para vocês, o vídeo de hoje é para falar sobre as bancadas de Corian. Para quem não conhece ainda, o Corian é um material que é um material industrializado que simula pedras naturais. As bancadas de Corian são bancadas que são termomoldáveis, ou seja, são bancadas que o formato ele é dado com o uso de temperatura, com o uso de calor. O Corian é um material semelhante a um plástico em seu comportamento e assim ele pode ser moldado de diferentes formas. Isso permite uma versatilidade muito grande de formatos da bancada e também de aplicações do material. Atualmente, ele é mais utilizado em bancadas de cozinha e em alguns casos de banheiros, mas geralmente de cozinhas. Inclusive pode ser utilizado para fazer cubas esculpidas. Esse material, por ser uma mistura de resina com um pouco de alumínio, pó de alumínio, ele pode ser aplicado com diferentes cores. Em geral, são utilizadas as bancadas em cor branca, mas também é possível encontrar bancadas de Corian em cores as mais diversas, inclusive com aplicações como o aspecto de ônix, que eu inclusive vou deixar algumas imagens aqui no final do vídeo, em que se consegue aplicar uma retroiluminação, ou seja, uma iluminação embutida à bancada, escondida atrás da bancada, e por causa do aspecto translúcido desse ônix, a bancada acaba adquirindo um aspecto luminescente. É um acabamento, uma solução bastante interessante. Dentre as vantagens do Corian estão o seu aspecto lisinho do revestimento, né? O Corian não tem poros, por conta do próprio processo, né, de fabricação. Além disso, as bancadas de Corian, ela também tem a vantagem de permitirem nos diferentes formatos, pois como eu falei, elas são moldadas, elas não apresentam emendas, como por exemplo as bancadas de porcelanato, porque diferente do porcelanato, por exemplo, que as emendas estão relacionadas ao tamanho das peças, no caso do Corian, não há juntas, não há emendas perceptíveis, já que é um processo de fusão dos pedaços do Corian. E outra vantagem é a de grande versatilidade em termos de cores e aparência dos materiais. Por outro lado, a bancada ela tem alguns aspectos negativos. O primeiro é o seu alto custo, porque o Corian é material patenteado. Inclusive, se você encontrar um Corian muito abaixo no mercado, não compre, tá ok? Porque geralmente isso daí é material que é falsificado, tá certo? E além disso, além dessa questão do material ser patenteado e do seu elevado custo, não só do material em si, como também de mão de obra, pode ser difícil de achar, tanto o material como também quem execute, porque muitas vezes você pode até encomendar o material e o material ser enviado para o fornecedor, que você tem que verificar, né, se entrega no lugar onde você mora, mas pode faltar a questão da mão de obra, que é uma mão de obra mais específica. Diferentes de bancadas como as bancadas de mármore, bancadas de granito, se tem uma facilidade maior de ser encontrada mão de obra para fabricação, né, da bancada, ou até mesmo nas bancadas de porcelanato que exigem de fato mão de obra mais especializada, mas que está se tornando cada vez mais comum, o Corian ainda precisa de uma mão de obra mais específica. Então, é um cuidado necessário. Outro ponto que se deve ter bastante atenção é a respeito de depositar panelas quentes, materiais quentes em cima da bancada. A bancada até tem uma tolerância em relação ao calor, mas as bancadas, de modo geral, e a de Corian não se exclui, demandam os cuidados, porque como é um material que é moldado, no caso do Corian, o calor pode acabar deformando um pouco a bancada, pode acabar deixando uma marca. Então, é sempre importante você utilizar tábuas, por exemplo, que você vai repousar ali sua panela, porque você não danifica a bancada, tá ok? E é isso, desde já eu agradeço vocês pela atenção, não deixe de se inscrever, deixar o seu curtir, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, e compartilhar com quem você conhece, tá bom? Obrigado desde já, um abraço.